Então é essa passagem, digamos, de uma poesia que podemos chamar expressionista, ou podemos chamar, tivesse ou não um registro mais simbólico, como tinha em Teixeira de Pascoais, ou mais clássico, como tinha, por exemplo, em Eugênio de Castro. Todos eles eram conhecidos de Fernando Pessoa. Pessoa passa por uma poesia que a história designou como o início da literatura modernista em Portugal, em que desaparece a representação da figura humana, em que o eu é desintegrado nos seus constituintes, e é assim que surgem os heterónimos. No fundo, os heterónimos são criados a partir de uma forma muito racional, seja qual for o momento inspirador, são criados a partir de uma separação entre êxtases temporais, o êxtase do presente, com Caeiro, o êxtase do passado, com Ricardo Reis, evidentemente, o êxtase do futuro, com Álvaro de Campos, pelo menos o Álvaro de Campos na sua primeira fase, e todos eles, ao contrário de como Fernando Pessoa tinha identificado para Teixeira de Pascoais, que tinha uma poesia que procurava em tudo além, era assim que Pessoa tinha definido a poética de Pascoalina, os heterónimos procuram em tudo um princípio da natureza, um princípio que são os deuses, diz Reis, um princípio que são energias, digamos, energias que atravessam a natureza, diz Álvaro de Campos, ou sugere-nos Álvaro de Campos, um princípio que é o não princípio das coisas mesmas, na sua presença, naquela metafísica às avessas de Alberto Queiro, que nos diz há metafísica bastante a não pensar em nada, e todas as suas subsequentes disquisições poéticas. Por outro lado, Teixeira de Pascoais, o poeta, ainda há pouco ouvíamos dizer o autor do Regresso ao Paraíso, mas que num seu texto de 1937, O Homem Universal, em que ele diz que aprofunda no prefácio as suas principais ideias poéticas, explicitando-as, que constitui ao mesmo tempo uma súmula do seu pensamento poético e uma pralenga filosófica, na expressão que ele utiliza, para Pascoais, o modo de ver, os olhos subterrâneos com que nós avistamos as paisagens, as pessoas e as coisas, são sempre esboços. É assim o nosso rosto, um desenho e um esboço, a imagem definida a indefinir-se numa expressão misteriosa. No mesmo sentido, dirá ele em Verbo Escuro, ou tinha dito ele em Verbo Escuro, 1914, os poetas são aqueles que veem almas na paisagem. Há rastros de almas na paisagem. E poderíamos continuar com outras citações de Pascoais, em que está sempre em causa esta ideia de que ver é não ver, ou indefinir aquilo que se vê, ou de que, num versículo de São Paulo que ele adapta e que cita em numerosos lugares, as coisas ou as coisas são-nos dadas como enigmas. Então estamos, e para me aproximar do final da minha comunicação, estamos perante dois poetas, os tais cegos para as realidades imediatas, para poderem ver melhor as realidades profundas, que na sua caracterização teriam muito de gnósticos se não fossem poetas. E nós aqui encontramos com um problema de interpretação, não só destes dois autores, mas um problema que persegue toda a chamada filosofia portuguesa, que é o estatuto epistémico indeterminado das próprias afirmações dos autores que o propõem. Porque do ponto de vista lógico, se nós considerarmos gnóstico, tendo em conta os estudos, enfim, dentro dos que eu li, por exemplo, de Simone Petremont, de Hans Jonas e de Eric Wöhling, o que é ser gnóstico, independentemente da origem da gnose nas religiões da antiguidade, quer no cristianismo, quer no judaísmo e depois, aliás, mais tarde, no Islão também. O certo é que ser gnóstico, do ponto de vista do estatuto epistémico e do registro com que se comunica a realidade, é ter a pretensão não só de conhecer o ser, que isso também os filósofos têm,
mas de conhecer a razão de porque existe o ser. Gnóstico é aquele que diz que conhece não só as estruturas, as propriedades, as coisas, para usar esta linguagem de há 100 anos, mas aquele que diz por que razão há coisas. Neste sentido, o registro poético de Pascoais e Pessoa é, por um lado, um registro gnóstico. Aliás, a comunicação interior insistiu, e bem, de uma forma erudita, num conjunto de autores que estão por trás dessas propostas de gnose. Mas, por outro lado, eles são poetas. Por outro lado, a consciência imaginativa que eles usam não é a consciência crítica com que nós identificamos os gnósticos na sua fala e na sua proposta, digamos, doutrinária e até pragmática. E nesse sentido, portanto, é que eu gosto de os chamar cegos homéricos, porque cruzaram-se, nunca colaboraram, dialogaram um com o outro, deixaram-nos o que nós podemos chamar uma consciência não lógica, mas dialógica da realidade. E é importante chamar a atenção que, mais ou menos por estes anos, estamos a falar dos anos 20, em que Pessoa e Pascoais continuavam a apresentar as suas obras, é na Europa que surge o movimento da filosofia dialógica, o movimento do Martin Buber, de Franz Rosenzweig, de que nós conhecemos os herdeiros atuais, muito ativos, uns recentemente falecidos, Ricoeur, Levinas, Zygmunt Bauman e outros. E esta importância do dialógico, eu penso que há aqui um caminho a fazer de aproximar toda esta visão, lá está, este rosto com que Pessoa fala e este rosto com que Pascoais também encara, o mesmo rosto com que Levinas diz que devemos encarar a realidade, esta procura do tu, que em Fernando Pessoa podia tomar a forma frustrada de Ofélia, se fosse o tu da vida real, ou a forma histórica do Sebastião, que ainda não tinha aparecido, e que em Fernando Pessoa tomava a forma, lá está, das suas vivências, em alguém que tinha quase poderes sobrenaturais. É esta aproximação dialógica das duas figuras, mais do que os desencontros pontuais que eles tiveram, que eu acho que deve ser explorado e que mesmo no meu texto, que depois apresentarei à digna comissão e ao Congresso Pascoais, terei o gosto de fazer. Muito obrigado.